Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estou fazendo diferente aqui, vamos ver se vai dar certo. Tem um hino que fala assim, como é que é mesmo? Não se turbe vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos o lugar, e eu irei e o levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas também aquele que crê em mim, obras maiores fará. Amém? É uma parte de uma música de uma cantora, de um hino de uma cantora abençoada, que é a passagem que está aqui em João, perdão, em João 14. E eu quero deixar para você só assim uma breve meditação dessa passagem. Que Jesus fala, não se turbe o vosso coração. João 14, versículo do 1 ao 5, ao 4, eu acho que é melhor. Não, até o 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim eu não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando eu for vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vos me tivesse conhecido, conheceis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e tende visto. Bem, eu queria só deixar uma breve reflexão da palavra, que ele fala assim, pois eu vou preparar-vos o lugar. Eu irei e vou preparar o lugar. E depois ele vai nos pegar para levar para esse lugar. Amém? Bem, Jesus na sua ascensão, ele subiu ao céu, ele foi preparar esse lugar, falou que nós não íamos ficar sozinhos, teria o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da Verdade, né? Que o mundo não pode receber, porque o mundo está aí muito contaminado com as coisas da mentira e não quer receber o qual Deus enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para termos vida e vida eterna nele. Quem entende que está em Cristo e as palavras dele estiverem em vós, pedirei qualquer coisa e vos será feito, porque estando em Cristo, né, você dá frutos, você tem vida. Sem Cristo, não tem vida. É murmuração, é coração duro, muita reclamação, não tem alegria, não tem o brilho celeste. Jesus fala da luz ser luz do mundo. Jesus é a luz, esse brilho, essa alegria, essa bondade, esse amor. A luz é boa. Não estou falando dos luminares, do sol, nem das estrelas que ele fez no terceiro dia. Estou falando daquela luz que foi dado lá no haja luz e houve luz, a luz do entendimento, a luz do reconhecimento, a luz de conhecer a verdade e a verdade nos libertar, te libertar. Então talvez você está aí nesse mundo, mas não conhece ainda a luz de Jesus. Ou você conheceu um pouquinho e deixou ela apagar. Eu quero falar para você nessa tarde, volte às primeiras obras, né, de um novo convertido, e você vai voltar a brilhar o brilho da luz de Jesus em você.
são as boas obras em Cristo Jesus. Por que eu quero falar para você? Porque Sandro está enrolando com essa passagem aí de João 14, que não se turbe o vosso coração, creia em Deus também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar o lugar. Mas ele foi, e foi preparar o lugar e deixou o Espírito Santo. E o Espírito da verdade tem convertido vidas, como converteu lá. Ele preparou os 12 anunciaram, os 12 foram cheios do Espírito Santo em Atos Apóstolos, capítulo 2. E eles, quando oravam e impunham as mãos sobre os outros, as pessoas eram convertidas na conversão de João Batista, do batismo, né? E do Espírito Santo, com imposição de mãos. E ser cheio do Espírito Santo. Então eu quero falar para você nessa tarde, esse batismo, esse preenchimento do Espírito Santo, que é o contato com Deus na terra como é nos céus. Que diferença é essa? Você precisa ter esse contato com Deus do universo. Então ele foi preparar um lugar. Essa é a mensagem dessa tarde que Deus colocou aqui para mim, para falar para você. Ele foi preparar um lugar. Pois bem, você aceitou Jesus. Você está guardando o reino dos céus em você. Amém? Está aguardando aí? Tem certeza disso? Está aguardando essa luz? Só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz, essa luz. É claro que é Jesus. Luz que me ilumina o caminho, que me ajuda a seguir. Essa luz é Jesus. E se essa luz é Jesus na tua vida brilhando, é claro que é Jesus. Peguei aí uma mensagem do Roberto Carlos, esse hino. É interessante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus nos dá uma mensagem. Jesus é a luz do mundo. A luz veio, a luz é boa. E ele foi preparar um lugar agora. E eu quero falar para você, cristão, cristã. Tem guardado a luz? Tem? Amém? Tem guardado a alegria do Senhor? Tem sido abençoado por Deus? A bênção não é só sua. A bênção não é só sua. O que eu quero dizer é, vocês têm que preparar agora a sua vida, não é para entrar no reino dos céus. Eu quero deixar para você uma breve meditação, agora de Lucas 25, Lucas 10, 25, capítulo 10, versículo 25, a passagem do bom samaritano. Eu estou falando aqui para os irmãos da fé, então eu não vou ler. Eu quero falar para você a passagem do bom samaritano que está lá em Lucas 10, versículo 25. Reflexão. Salteadores estavam ali no caminho preparando para poder pegar alguém para roubar. Roubou um homem, bateu nele, espancou, quase deixar ele morto, semi-morto, moribundo ali no meio do caminho. Passou ali um sacerdote, um homem de Deus, e olhou para aquela situação e passou de largo. Um levita, também da mesma forma, passou ali, olhou de largo para aquele homem. E passou ali também o bom samaritano. O bom samaritano, ele parou, olhou para aquele homem, parou, cuidou dele ali, colocou ele no burrico e foi levar para a hospedaria para cuidar dele e pagou. Então eu quero dizer para você duas perguntinhas, né? Se o sacerdote e o levita, se ele parasse, o que seria deles? Eles pensando. Uma pergunta deles: o que vai ser de mim? Eu vou me atrasar, eu vou deixar de, ou de ir para a igreja, ou de fazer uma coisa para Deus, para eu ajudar esse homem que é o meu próximo. Porque a Bíblia fala que de toda a lei, os profetas, depende de 2 mandamentos. Amar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento.
de toda a tua força, né? E amar ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Pois bem, o sacerdote não cumpriu isso, nem o levita cumpriu isso. Deixando essa pergunta que não está ali nessa passagem. Mas deixando essa pergunta, o que seria de mim, eu sacerdote ou levita, se eu parasse para cuidar desse homem? O que seria de mim? O meu eu. Não tenho tempo para cuidar dos problemas dos outros, quanto mais eu estou cheio de problema, né? Agora, outra pergunta eu deixo no ar. O bom samaritano, o que seria daquele homem se eu não parasse? Entende? Entende? O que seria daquele homem se eu não parasse? O homem que tem a luz de Jesus, o homem que tem o brilho celeste, o homem, a mulher de Deus, o jovem, ele não se preocupa com o dia de amanhã, porque ele está em Cristo Jesus. Ele tem tudo o que precisa. Ele precisa preparar o caminho na vida dele através de outras pessoas. Ele precisa preparar, melhor ainda, o caminho das outras pessoas a Cristo. Ele precisa indicar as pessoas até Cristo. Ele precisa fazer a boa ação, não por fazer, porque aquele homem estava ali, caído, quase morrendo. E hoje, por que eu deixo essa breve reflexão? Jesus, ele se preocupou comigo e com você. Jesus se preocupou de tal forma que ele foi preparar o caminho, ele foi preparar o lugar. Ele morreu em nosso lugar, presta atenção. Ele veio, Deus amou o mundo de tal maneira, no outro dia eu falei num vídeo aí rapidinho sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu. Então, Deus deu o seu único filho. Ele veio, se doou, por amor, não murmurou. Isaías 53 fala, né? Homem de dores, que ninguém dava valor. Mudo, como ovelha muda, foi lá o matadouro. Vai lá ver lá em João 53. Ele está falando de Jesus ali. Aquela ovelha muda. Quando você lê, você que não é muito de ler a Bíblia, vai lá em João 53 que fala de Cristo ali. Então, ele deu, se doou, morreu no seu lugar, no meu lugar. Amém? Ressuscitou o terceiro dia, glória a Deus. Deu a vitória para você e para mim. Éramos mortos, escravos do diabo, e Jesus veio nos libertar. Libertador. E nessa libertação, eu quero falar para você que a libertação não é só para você, é para todos, toda a humanidade. Se você vê na história aí da vida, os escravos daquela época que eram, sabe, os judeus naquela época, e tinha outros que ajudavam para poder libertar. Você vê a trajetória da Bíblia, são passagens que falam de libertação. E hoje, qual o dia? Hoje não precisamos ser libertos. Ninguém, tá todo mundo indiferente, é diferente, fala igual, é a mesma língua. Tem pessoas do nosso lado passando necessidade, tem pessoas que a gente passa pela rua. Hoje mesmo, eu indo levar minha filha no trabalho, hoje mesmo, mas eu estava passando de moto, eu vi pessoas rindo, olhando, rindo. O que é isso? Tava ali uma pessoa coberta, dormindo ainda, numa esquina. E as outras pessoas, um casal rindo, eu não entendi muito bem porque elas estavam rindo. A pessoa está ali, sem casa. Está ali na miséria. Está ali dormindo ao relento. Fedendo. Roupa imunda. Sem tomar banho há dias. Talvez sim, mendigando pão num supermercado, numa padaria. E nós achamos isso normal. Ah, mas pode ser um assaltante, pode ser isso. Então eu fico assim pensando para você e para mim.
Será que você se tornou, me tornei um religioso que nem o sacerdote o levita? Compreenda a passagem do bom samaritano. O bom samaritano aqui é Cristo, irmãos. O levita e o sacerdote aqui simboliza a religião. Entende? A religião ela vai separando as pessoas. Ela divide. O que você vê mais hoje na igreja são religiosos. Você vê num bairro, pesquisa aí num bairro, um bairro onde tem várias igrejas, mas também o índice de assalto é alto, de prostituição, de coisas negativas. Qual é a diferença? Há mais divisão do que reino dos céus. Não adianta o púlpito as pessoas usar o púlpito para falar só da palavra. A palavra, ela também é lei e ela mata. Mas o Espírito Santo vivifica. Por isso que a Bíblia fala, pelos seus frutos o conhecereis. A ação do pregador, a ação dos cristãos na atitude do amor. Versículo 6 do Salmo 23 é: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão e eu estarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas tem que ter bondade. E bom samaritano, Jesus falou ali nessa parábola, que o bom samaritano, para aquele doutor da lei, que ele queria só saber, pegar Jesus, essa é a verdade, ele não queria saber nada do reino dos céus, nem nada, mas só vendo Jesus como um profeta, um falso profeta, e não era. Eu quero falar para você, muitas das vezes, não só dentro da igreja, mas dentro da igreja já existe acepção de pessoas há muito tempo. Mas eu quero falar para você, as pessoas estão se convertendo ou se convencendo? Você está convertido ou está convencido? Realmente as suas ações, a minha ação de nascer de novo para uma nova vida em amor, em bondade e misericórdia. Jesus foi preparar um lugar para o povo dele morar no céu. Jesus foi preparar um lugar para o povo dele que já dormiu, alguns dormiram, estão no seio de Abraão, preparando, a Bíblia fala, estão preparando pela volta do Senhor. Aqueles que estão dormindo, uns falam que estão mortos, mas estão dormindo, vão ressuscitar, acordar quando Jesus voltar, vão logo em primeiro e logo em seguida aqueles que ficarem vivos vão com o corpo glorificado como um relâmpago. Glorificado. É como o arrebatamento, é como, né, o arrebatado com força, né? Tirado com força. Vamos nós ser arrebatados juntamente com nossos irmãos e encontrar com o Pai nas nuvens, que fala, nos céus. Ele foi preparar um lugar. E você está esperando, satisfeito, sentado, salvo, ou está pagando o preço de ajudar as pessoas que foram escravos que nem você do pecado? Você que fala hoje do púlpito, por que está no púlpito ainda? Não está na rua pregando a palavra. Irmãos, temos que ir anunciar as boas novas. Misericórdia. Aqueles que ficam, sabe, um apacentando o outro, enquanto os outros lá fora estão morrendo, estão ainda sendo escravos, como eu fui na época com aquelas músicas loucas de heavy metal, de punk, de revolta, que eu era revoltado com muita coisa, né? E aquela revolta manifestava coisas ruins na minha vida. Não, hoje temos que ir lá falar do amor de Jesus. Então, Senhor, usa a minha vida. Eu não posso ficar parado.
Eu não posso ficar parado. Não podemos nos acomodar. Tem acomodados aí do outro lado ou tem convertidos com um espírito de intrepidez e ousadia para entrar no Santo do Santo, para ser ousado e pregar a palavra e falar a verdade? Amém, irmãos? Amém, meus amados? E ter uma vida de oração, porque não adianta ser palavra ou ficar falando que nem o irmão Sandro. Temos que orar. Porque senão é como o som, sabe, de lata vazia. Porque é a oração que faz o relacionamento nosso com Deus. Não é só ler a Bíblia. É a oração na ação da bondade. Então, a ação do bom samaritano fez toda a diferença de ajudar o próximo. Quem é o meu próximo? É todo aquele que Deus colocar no nosso caminho. Simplesmente é isso. Quem é meu próximo, irmão Sandro? Aquele que Jesus, você falar assim, Senhor, eu estou aqui para ser o filho, para ser o bom samaritano. Quem eu posso ajudar? Eis-me aqui. O próximo é aquele que vai estar no beira do caminho da sua vida, seja no trabalho, na rua, no colégio, você comprando pão na padaria, não importa. Jesus está colocando pessoas ali próximas a você, que pode estar rindo por fora, mas por dentro o coração está, sabe, quase morrendo. Pessoas às vezes estão rindo do seu lado, mas estão pensando em se suicidar. Me lembrei agora de um grupo punk que o nome era Suicidal Tendencies, Tendências Suicidas. E para você ver como o diabo usa, né, palavras, frases, traz à memória a negatividade para as pessoas se mutilarem, trazer a memória de não tem jeito e se matar. Mas ficam chorando porque tem jeito. Como teve jeito para mim, para muitos, há muitos precisando de você. Pregue a palavra insta, tempo e fora de tempo. Não queira viver para você mesmo, porque a Bíblia fala que aquele que quer viver para si mesmo vai morrer, mas aquele que der a sua vida por amor de mim, achará vida e vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, nos ajuda a ser esse bom samaritano. O Senhor foi preparar o lugar para aqueles que estão em Ti e estão servindo o Senhor aqui na terra. Tua palavra fala, fiel é aquele que estiver trabalhando como o Senhor da vinha voltar. Senhor, queremos trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, eu vejo que fazer a live aqui é um despertar, mas eu preciso da ação, da ajuda. Sem Ti não somos nada. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Nos envia para salvar e resgatar vidas. Senhor, temos um chamado para resgatar vidas. Nos ajuda, Senhor, a restaurar vidas, Pai. Nos ajuda, Pai, porque sem Ti nos usa como Tu usaste ao bom samaritano. Nos enche com Teu Espírito Santo. Nos enche com a Tua bondade, com Teu amor. Perdão, Pai, pelos aqueles que estão na beira do caminho, na nossa vida, que não gostam da gente. Eu oro pelos aqueles que não gostam da gente. Eu os abençoo. Aqueles que nos perseguem. Aqueles que usam a nossa vida só para ver a nossa falha e negatividade momentânea do homem, que é pecaminoso. Mas o Teu Espírito é vivificante em nossas vidas. Como o apóstolo Paulo falou, uma coisa eu não sei se alcancei, mas uma coisa eu busco. Eu busco o reino dos céus.
Eu busco, meu alvo é Cristo, eu busco esse alvo, esse caminho de viver em santidade. Perdoai ainda se não estamos vivendo, Pai, mas eu quero. Queremos pagar esse preço de uma vida de santidade. Assim eu entrego a minha vida, entrego a vida de cada um aqui que está entendendo que a nossa vida, o nosso tempo, nosso caminho, tudo é teu. Usa a nossa vida. A prosperidade que o Senhor nos dá, nos usa para ajudar os próximos. A prosperidade em sabedoria, em conhecimento, como financeiramente, nos ajuda para ajudar aqueles que não têm nada, aqueles que estão lá. Nos ajuda a multiplicar a bondade de Cristo que deu por nós a sua vida para sairmos da escravidão do pecado, das garras de Satanás, para estar simplesmente no deleite do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar de volta. Obrigado, Senhor, por estar em tua presença. Assim entregamos nossas vidas, nossa família, que elas compreendam como nós estamos compreendendo o caminho, não por força, mas que não falte em nós a luz de Jesus, o amor do Pai em nossos corações. Em nome de Jesus, usa nossas vidas, Pai, para o louvor da tua glória. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Jesus abençoe e guarde e proteja a todos com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser. Estou fazendo agora um vídeo aqui, que me indicaram fazer um vídeo antes, normal, e depois jogar para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, para ver se vai dar certo, tá bom? Deus abençoe a todos aí nessa tarde de quinta-feira, dia 7 de agosto. Em nome de Jesus. Sê tu uma bênção. Simplesmente Jesus preparou o caminho. Prepare o teu caminho, servindo a Deus, preparando a bondade, a misericórdia e o amor em sua vida para ajudar o próximo. Prepare o caminho para as pessoas que vão vir até você. Amém?